Bom, quero falar um pouquinho aqui com vocês agora sobre os 3 perfis analíticos, né? Que é o manipulador, o agressor verbal e o desqualificador. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre o desqualificador. Depois eu fiz o do agressor verbal e depois do manipulador. Como que a gente pode encaixar os 3 perfis? Não dá para ser 3 perfis em um, 3 em um. E na verdade, 1 em 3. O desqualificador, ele tem aquele papel de desqualificar tudo aquilo que é apresentado para ele de forma que não seja da origem dele, né? Que não esteja partindo dele, né? Aquele trabalho, aquelas observações, aquela fala. Quando alguém menciona sobre um determinado produto, por exemplo, ou um determinado uma situação, e o desqualificador está ali ouvindo, a primeira coisa que ele faz é desqualificar a fala de quem tá fazendo. O que é isso, desqualificar? É tirar ali a admiração, a autoridade, uma possível autoridade daquela fala, não da pessoa, e sim da fala. Colocar em questão se aquilo que ele está falando é verdade ou não. Colocar em questão se aquilo que ele está verbalizando de fato é concreto, gerando ali uma dúvida, de forma que o desqualificador fique com a palavra da promessa da verdade. Então, o desqualificador, ele está presente onde? Em todo e qualquer ambiente. Dentro da sua família, dentro da escola, dentro do seu trabalho, no supermercado, na padaria. Então, de repente, você mesmo pode ter um perfil desqualificador e não sabe. Então, começa a atentar para os seus comportamentos, para a sua forma de pensar, para a sua forma de agir, para ver, porque se de repente você se enquadra nesse perfil desqualificador e de repente você, poxa, tá parecendo com algumas atitudes que eu tenho tomado e eu não quero ser essa pessoa negativa, eu não quero ser essa pessoa que parece ser ruim. Então começa a rever os seus conceitos, começa a rever a sua fala, começa a rever as suas amizades, começa a rever quem você carrega para perto de si. Né? Agora falando de uma terceira pessoa, falando de uma outra pessoa que o desqualificador tira ali da questão. Então ele tira a qualidade de tudo aquilo que a pessoa fala. Então se a pessoa pega e fala ali no seminário e tem lá uma quantidade de pessoas assistindo um seminarista falando sobre a cidade de São Paulo. Vamos lá, cidade de São Paulo, que nós temos um eixo histórico muito grande. E de repente o desqualificador pega e comenta com alguém que está do lado. Não sabe de nada. Não sabe nem o que está falando, decorou aquilo ali para poder falar, não tem propriedade da fala. Então ele começa a fazer algo de forma negativa ali, de forma que ele não consegue prestar atenção direito, e sim, na verdade, o objetivo dele é desqualificar a fala do próximo. E atrapalha a atenção do outro, prejudicando a atenção que o outro está tendo com quem está falando. De repente, a outra pessoa está achando super interessante, super bacana o que o seminarista está falando, mas aí vem o desqualificador para prejudicar. Então, o desqualificador é uma pessoa desagradável, são as pessoas desagradáveis que chegam para poder gerar um comportamento, uma postura negativa, e geralmente essas pessoas, quando identificadas no ato, elas tendem a ficar sozinhas, porque ninguém quer ficar perto do desqualificador. Imagina, todo mundo ali numa roda, numa resenha, fazendo um monte de piadas engraçadas, tá? E chega o desqualificador para poder jogar uma balde de água quente ali em todo mundo. Todo mundo fica chateado, né? E quer que essa pessoa saia, só que ele é tão desagradável que ele acha que ele chegou para salvar o ambiente. Ele acha que ele chegou para salvar aquela situação e, na verdade, ele está estragando aquele momento. E nem sempre alguém tem a coragem de chegar para o fulano e falar: olha, fulano, você está sendo desagradável. Né? Então vamos parar por aqui, tá? Eu acho que não é muito bacana a sua permanência aqui, então é difícil ter alguém que tenha essa atitude, mas quando tem, aí é fato que vai ter ali um desentendimento. Ou às vezes a pessoa vai criar um atrito e vai se retirar e tudo bem. Eu já estive em ambientes com pessoas desqualificadoras e me senti muito mal perto dessas pessoas, porque aquilo ali me travava para poder conversar, porque eu sabia que qualquer coisa que eu ou qualquer outra pessoa pudesse falar, o desqualificador ele ia agir de forma pejorativa. Então aquilo ali é oprimente, sabe? É algo que massacra, é algo que machuca, é algo que causa uma opressão muito grande no ambiente e nas pessoas. Hoje eu consigo selecionar melhor as pessoas com quem eu converso, com quem eu devo conviver. Então hoje, graças a Deus, eu aprendi a lidar com essa situação.
E é isso que eu quero transmitir para vocês de mensagem. Como que a gente pode lidar, né? E uma das primeiras coisas que eu falei aqui no início dessa série foi a criação do escudo. Como criar o escudo para a gente deixar o outro de lá e que aquela fala não nos interfira, não nos atrapalhe, que aquela fala não venha nos prejudicar. O agressor verbal, ele pode não ser um desqualificador, mas ele pode se irritar facilmente e ele chega e ele não tem meios nem méritos para poder chegar e agredir verbalmente qualquer pessoa. Então, para ele, tanto faz como tanto fez quem estiver no ambiente. De repente, se você estiver sozinho com um agressor verbal, é muito pior, porque ele pode falar coisas horríveis para você, né, te desmotivando, inclusive, a fazer o seu trabalho, a fazer o que você estiver fazendo, seja lá o que for, que seja esquentando um leite, que é uma coisa trivial do dia a dia. De repente o agressor verbal chega e fala: você não está fervendo esse leite direito, esse leite não está bem fervido, esse café está mal passado, esse café tá quente. E começa tô colocando coisinhas cotidianas dentro de casa, porque temos agressores verbais dentro de casa, assim como nunca. Então, a maioria das pessoas, não dá para definir quem é mais agressor verbal, o homem ou a mulher, porque nós temos hoje, a mulher ela buscou tanto espaço, o mesmo espaço em relação ao homem, que ela também está dentro dessa categoria de agressividade, de maus tratos, dessa correria louca, né? Que é de você tratar e destratar um funcionário, tratar e destratar uma pessoa na rua. Então a mulher ela buscou muito por essa igualdade, de forma que ela acaba se qualificando também como uma agressora verbal. Então hoje nós estamos ali no meio a meio. Eu vejo muitas mulheres em cargos elevados, né, em algumas empresas, se desfazerem de funcionários, e quando não se desfaz, ao se desfazer é de forma humilhante, e quando não se desfaz, ou seja, quando não há demissão, existe aquela questão da exposição, ou da exposição, que pode gerar um assédio moral, que é crime, mas a pessoa não tem esse entendimento. E quando a pessoa sabe que aquele funcionário precisa muito daquele emprego, precisa muito daquele trabalho, precisa muito daquele salário, aí é que a situação fica um pouco mais delicada, porque daí as agressões começam a ser mais rígidas, né? E esse funcionário, no entanto, ele não tem forças para poder sair daquela empresa, porque ele sabe que ele precisa daquele emprego e acha que vai ser difícil encontrar um outro emprego, né? E tem receio de ser mandado embora. Então, assim, uma das coisas muito ruins quando você é um funcionário CLT, de carteira assinada, é o receio de ser mandado embora, porque a outra empresa vai te perguntar por que você saiu, e daí você vai ter que explicar. E quando você passa pela explicação, não, eu passei por uma situação de assédio moral, eu não concordei com o que meu ex-chefe fazia, com o que meu ex-chefe falava, isso pode gerar de forma negativa, porque esse novo chefe, essa nova pessoa que está te entrevistando, pode ser um perfil desqualificador e um agressor verbal também. Vai entender que você pode ser um problema. Então, olha só para você ver como que isso gera uma redoma. As pessoas se sentem aprisionadas. Quando eu tomei a decisão de não trabalhar mais por CLT, um dos motivos foi esse, o dissabor de trabalhar e o receio de você perder o emprego sem ter o direito de falar, né? Principalmente depois da minha última experiência. Então, quando eu tomei a decisão de não trabalhar mais por CLT, tem pessoas me disseram, né, que isso era um absurdo, que isso era loucura, mas loucura era viver do jeito que eu estava vivendo, com medo de perder emprego, com medo de perder oportunidade, não qualificando aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, que eu sou professora há 25 anos, então não qualificando o meu trabalho, não me qualificando. Então, loucura era viver do jeito que eu estava vivendo, de uma forma insana, né? Nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso correr quanto tempo, enquanto eu trabalhava para poder organizar os sonhos de outras pessoas e não os meus sonhos, não as minhas vontades, não os meus desejos. É fácil? Não é. A gente passa por momentos assim tão difíceis que a gente pensa que vai durar para o resto da vida. E tudo é uma fase, tudo passa. Os momentos bons passam, os momentos ruins também passam. Então essa frase do tudo passa, para mim, serve para os dois sentidos. Tanto para o momento bom, como para o momento ruim, que é uma forma de me equilibrar, de poder entender. Bom, então se tá bom demais, deixa eu dar uma centrada, porque isso daqui vai dar uma equilibrada, e para eu não sentir um choque muito grande. Não conseguimos nada sem muito esforço. Então, para poder falar sobre esses perfis aqui para vocês, porque eu especializei em análise comportamental, então eu faço estudos sobre análise de postura, análise comportamental, de N pessoas, né? Então, no meu trabalho como psicoterapeuta, dentro da monitoria para os meus alunos, eu preciso entender o perfil de cada um, eu preciso entender o perfil de
de onde eles vêm, a convivência deles. E assim eu consigo falar com mais tranquilidade, com mais propriedade sobre os perfis que eu tenho trabalhado aqui. O manipulador, por exemplo, o manipulador ele tem um pouquinho, uma porcentagem de agressão verbal, uma porcentagem de desqualificadora, e o desqualificador ele gera ali em torno ali do manipulador. O manipulador, o objetivo dele é manipular o seu pensamento, as suas ações. Quando eu digo seu, eu digo de qualquer outra pessoa. Ele tem a necessidade em ter razão, a necessidade dele em manipular o seu pensamento de forma que você venha a pensar e agir como ele, né? Enquanto você não pensa, não age como ele, enquanto vocês dois estiverem próximos, ele vai tentar fazer com que você mude de ideia. E se você não mudar de ideia, é onde ele pode agredir verbalmente, é onde ele pode vir com a ação desqualificadora. Então, o manipulador, ele é o que pode ter a agressão verbal e a desqualificador. Nós temos uma série de perfis, né, para poder analisar, mas esses três, eles tendem a ser os mais perigosos para quem convive com o próximo, para quem trabalha numa rede, para quem trabalha com muitas pessoas, para quem é funcionário principalmente. E quando você é um colega que está no mesmo status, na mesma categoria, ali, tomar muito cuidado, porque nós temos vários colegas de trabalho que querem derrubar, puxar o tapete do outro, em cima de uma manipulação, em cima de uma desqualificação, principalmente. A questão de poder chegar para o seu chefe e desqualificar, nossa, fulano tá lá, teve uma postura assim, assim, assim. Ou seja, criar uma imagem sua para o seu chefe de que você não é mais fraco. Por quê? Porque a pessoa está correndo o risco de perder a oportunidade de trabalho, de perder a oportunidade de vendas. Departamento de vendas, isso é o que mais acontece. É o que mais são as maiores queixas. E por quê? Porque quando entra um funcionário novo, as pessoas pensam, ou ele está entrando para alguém sair, ou ele está entrando porque quer aumentar as vendas, e se ele for o responsável, se ele for muito bom em aumento de vendas, vai tirar um dos que não está vendendo. Então, quando entra um funcionário novo numa empresa, raramente acontece aquelas boas-vindas de bom coração. As boas-vindas, elas vêm, mas de forma mascarada. É muito difícil você encontrar pessoas que recebam bem ali uma nova pessoa e que deixem ela à vontade, que queiram ensinar o serviço para ela, que queiram ajudar, que queiram contribuir. Então, falando um pouquinho aqui, um pouco sobre o desqualificador, o agressor verbal e o manipulador. Então, essas três são as três, a trincheira, né? Então, esses três são os três perfis mais perigosos para a convivência humana. Agora nós vamos falar sobre outros que já entram numa categoria que se enquadra em todo e qualquer ser humano, onde todos nós já passamos por uma situação muito parecida, né? Mas esses três, não. Esses três, existem perfis específicos para eles. E você vai começar a identificar esses perfis como? Quando você perceber que você está sendo coagido. Procure ter sabedoria, leia bastante, né? Temos várias bibliografias sobre pessoas tóxicas, como trabalhar com as pessoas que te deixam louco, como trabalhar com as pessoas que têm a mente tóxica. Eu vou deixar aqui no final do vídeo a foto de dois livros que eles não são considerados um livro de autoajuda, e sim de um autoconhecimento para você poder liderar, para você conseguir conviver com o próximo e aprender a liderar também a sua fala, a liderar as suas atitudes, a você não ser uma pessoa mais de canto, e sim uma pessoa que está sendo observada de forma positiva a todo momento, ok? Mas no próximo vídeo.